Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 26 de janeiro de 2025, nosso domingão de muitos jogos. Bom, tropa, domingo amanhã e já vamos começar com 11 horas da manhã, Premier League, né, o nosso queridíssimo campeonato inglês, Tottenham contra Leicester. É o seguinte, hein, se o Tottenham não ganhar do Leicester é para fechar as portas. Em casa não dá. Não ganhar do Leicester é para fechar a porta. O Tottenham tá lutando contra o rebaixamento, né? Que doideira, tá? Não tá 8 pontos, não tá lutando, mas tá aqui. Tá ligado? Quando a tabela é dividida em partes, ele tá na última parte. Se eu dividir em 3 folhas, ele tá na última folha ali, pô. Pô, Tottenham, Big Six, investimento não pode, né? Enfim, joga em casa, pega o Leicester, que é o vice-lanterna, né? O Leicester é a terceira pior defesa da competição, com 48 gols sofridos em 22 jogos. É jogo pro Tottenham ganhar, tropa. Não ganha esse jogo aqui, para. Deixa eu ver quanto tá gols aqui. 1,5, não vai ter cotação. Esse 2,5 é legal. Esse 2,5 é legal. Porque eu tenho um Tottenham que tem a obrigação de ganhar para dar uma subida. Né? Eu tenho um Leicester que tem uma defesa horrorosa. É um time que joga muito ofensivamente. Mesmo tendo um elenco fraco, o Leicester não é aquele time que dá a bola para o adversário e fica só na defesa. Não, o Leicester ataca também. E por isso acaba propiciando bastante oportunidade para os adversários. E com um adversário que tem um estilo de jogo rápido e qualificado igual o Tottenham, também pode ser um cenário legal para a gente ver gols. 2 horas da tarde, Sauditão da Massa, temos ele, Papai Cris em campo. Al Nassr recebe o Al-Fateh. E vocês sabem, Cristiano Ronaldo em campo é jogo para buscar gol do homem, tá bom? Principalmente jogando dentro de casa. Cristiano Ronaldo na saga do gol 1000, o time todo ajudando ele a fazer gol. Marcou 2 na última partida e tendência total aí de cravar contra o Al-Fateh, o time que vem sofrendo aí os últimos 10 jogos. Não tem muito o que conversar não, tá? O Al Nassr precisa ganhar para subir, ficar aí pelo menos nessa zona de Champions League, né, da Ásia. Pega o Lanterninha. Cristiano Ronaldo para marcar, eu gosto. Gosto também do cenário pro Al Nassr já vencer o primeiro tempo também, tá? Fica a critério de vocês, mas são 2 cenários aí que eu curto bastante para essa partida. 2 horas da tarde, Inter de Milão visita o Lecce. Eu gosto dessa vitória da Inter. A Inter tá aí lutando pela liderança, tem um jogo a menos que a Napoli, a Napoli que joga hoje, inclusive, joga contra a Juventus, né, se não me engano, jogo difícil, então pode ser um jogo ideal aí para a Inter de Milão assumir a liderança, no caso dependendo só dela. Pega o Lecce que tá aqui lutando na parte de baixo da tabela, tá 1 ponto só na frente do Verona, que é o antepenúltimo, o primeiro time aqui da zona do rebaixamento, então é um time realmente fraco, né, em 21 jogos fez apenas 15 gols, é uma média muito baixa de gols feitos, mas sofreu 36, então é um time que sofre bastante gols, mas aí de 1,5 gol sofrido partida, sem muito o que inventar. Vitória da Inter de Milão, de Lautaro Dias e companhia, e marcha. A Inter não está nessa condição à toa, não é a atual campeã à toa, e tem tudo aí para ganhar mais um joguinho aí e colocar 3 pontos na tabela. 3 horas da tarde, Campeonato Português, tem o jogo do Porto contra o Santa Clara, Porto que demitiu o treinador, né, depois da sequência de resultados ruins. Pega o adversário difícil, que está na 5ª posição, então, embora esteja 9 pontos atrás, mas está na 5ª posição, faz uma campanha bem decente o Santa Clara. Porto dentro de casa continua sendo muito forte, são 9 jogos, 9 vitórias, apenas 2 gols sofridos, então apesar do momento ruim que o Porto viveu com o último treinador, dentro de casa é um time que joga diferente, a torcida do Porto também é muito legal, já estive lá, e aqui para mim, Porto empate anula pagando 1,20 para botar na sua duplinha ou completar seu bilhete, e é isso, tá? Cuidado com essa vitória seca, embora eu goste, sem o treinador não dá, né? Sem o treinador não dá, então esperar o Porto dar uma estabilizada, esquema tático, treinador, para eu voltar a confiar no Porto, assim, em jogo mais complicado, né? Se for contra um time da parte de baixo da tabela, o Porto tem total condição, pela qualidade do elenco, né, que sobra em Portugal, de vencer, mas aqui é parada dura, eu tomaria um pouco de cuidado, Como também às 4 horas da tarde, a gente vai ter no campeonato inglês, deixa eu achar aqui o danado, 4 horas da tarde eu tenho Fulham contra Manchester United, a primeira rodada aí do segundo turno, eu estive nesse jogo, foi 1-0 pro Manchester foi a primeira rodada da primeira rodada da Premier League, o primeiro jogo foi numa sexta-feira, à noite lá em Old Trafford, 1-0, apareci na ESPN várias vezes, que eu estava na segunda fileira ali da programada, quando batia a lateral. E 1-0, gol do Zirkzee, mas agora é outro cenário, né? Agora não existe ânimo no United.
na Premier League, vem de uma derrota de 3-1 pro Brighton. Até conversei com vocês, né, que o Rubem Amorim brigando com os jogadores, acabou quebrando uma televisão lá dentro. Então, assim, o Manchester ele tem que voltar a construir resultado. Falando de Premier League, tá? Falando de Premier League. Vamos lá. Primeiro cenário para mim, gols. Gols, por quê? Porque eu não confio no Manchester United e também não vou confiar no Fulham contra ele. Desculpa, Fulham, né? Se for na Inglaterra, eles chamam de Fulham. 2 gols no bilhete. Ai, delícia. Pra botar na duplinha, 1,25. Cara, muito bom esses 2 gols. Eu acho até que tá pagando muito, porque o Manchester vem sofrendo gol nos últimos 10. O Fulham vem marcando 2 ou mais gols nos últimos 6. Então é um time que faz gol contra um time que sofre bastante. Mas eu tenho um Manchester que precisa se levantar. Tem um elenco melhor que o do Fulham. É natural. Ó, o Manchester, 13ª posição. É a pior campanha do Manchester na era Premier League, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, para mim, nesse cenário do Manchester desespero, eu vejo um jogo aberto. Jogo para 2 gols, isso aqui me pega bastante também. Ambas marcam 1,70, não pode. Em jogo do Manchester não pode. Sofrendo gol em todos os últimos 10 jogos, é torcer para cravar, que não é difícil, tá? O Manchester fazer um golzinho no Fulham. Então, para quem é um pouquinho mais ousado, ambas marcam 1,70, tá errado. Pode dar para aproveitar. 5 horas da tarde, Barcelona contra a Valência, joga dentro de casa. Barcelona daí que vem da grande virada na Champions. Em 10 minutos aí fez 3 gols no Benfica, virou para 5-4. Dentro de casa aí perseguindo aí da Real e Atlético de Madrid, é jogo pro Barcelona vencer. Tanto o Real quanto o Atlético jogam hoje, então dependendo do resultado aí, há uma grande chance do Barcelona. Tem que ganhar, porque ou para diminuir a distância ou para não deixar aumentar. Então, dentro de casa, Valência está aqui na penúltima posição, não está aqui à toa, é muito fraco. Acho que desse ano não escapa do rebaixamento. E vitória do Barça. Ou oportunidade, né? Se o segundo tempo estiver empatado, você busca uma cotação mais valorizada do Barça para vencer. O Barça toma um gol muito rápido, pega uma virada aí com uma cotação legal, com bastante ainda tempo de jogo. É isso que dá para buscar. Não tem como pensar em outra coisa senão a vitória do Barcelona. E para a gente fechar, vamos falar dele, né? Do maior de todos. Real Madrid não. O gigantesco, 9 horas da noite. Vasco pega a Portuguesa em São Januário. Vasco com o time completo. Jogo que o Vasco deve vencer. Por que eu falo isso? Porque é meu time. Meu time eu conheço. Botafogo e Bangu. Botafogo deve vencer, tá? O Bangu é o pior time do Carioca. Não dá. Botafogo deve vencer também. Madureira e Fluminense, depende da escalação. Normalmente nessa rodada já tem que estar os titulares. Se o Fluminense for titular, pode valer a pena dar uma olhada aí no que fazer, uma vitória ou um empate anula, mas a tendência é do Fluminense ganhar, tá bom? Campeonato Paulista o pessoal já vai com o time titular, mas eu particularmente não estou acompanhando nesse início. A gente tem São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians normalmente é jogo para gols, né? 3-1, 2-2, 2-1, 2-1, 2-0, 2-1, 1-1, 2-1, 1-1. Todos os últimos 10 jogos entre São Paulo e Corinthians a gente teve pelo menos 2 gols. E desses 10 jogos, em 9 a gente teve ambas marcas. Quem avisa, amigo, é. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória da Inter de Milão, enfrentando o Leite fora de casa. E para fechar, mais de 1,5 entre Fulham e Manchester United. Essa nossa duplinha deu total de 1,65 de odds. Sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.